Olá, muito bom dia. Bem-vindos e bem-vindas a esse webinar da SBTI sobre as atualizações do nosso SBTi Corporate Net Zero Standard, ou em português, o Padrão Corporativo de Emissões Líquidas Zero, versão 2.0, da SBTI. Um nome um pouquinho longo, mas a gente vai contar tudo para vocês aqui ao longo dessa uma hora. Muito prazer, o meu nome é Lígia, eu faço parte da equipe da iniciativa Science Based Targets, e eu tenho o prazer de estar aqui com a Mila Pesta, que também faz parte da equipe da SBTI na América Latina, que atua como gerente regional, e nós seremos a equipe de vocês aqui durante essa uma hora na manhã de hoje. Então, acho que pode passar para o próximo, Mila, por favor. Estamos aí, nós duas, Lígia e Mila, prazer e felizes de estar aqui com vocês. Pode passar, Mila, por favor. Bom, a gente tem uma agenda aqui proposta para essa uma hora em que nós passaremos juntos. Então, nós vamos começar com uma pequena introdução à iniciativa Science Based Targets, para aqueles que ainda não nos conhecem, e vamos compartilhar um pouquinho também com vocês sobre os nossos números globais e regionais. E depois nós vamos entrar finalmente no nosso tema central aqui dessa manhã, que é a revisão do Corporate Net Zero Standard da SBTI, que é a norma, o padrão da SBTI, que explica como as empresas devem elaborar as suas metas de emissões líquidas zero, ou metas net zero, pelas suas siglas em inglês. E aí, sobre esse tema, nós vamos passar por quatro pontos principais. Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de revisão do standard. Depois nós vamos falar efetivamente sobre as principais mudanças propostas na versão 2.0, né, do standard, na versão nova desse standard, que nesse momento está em consulta pública. Vamos finalmente compartilhar com vocês como a SBTI está propondo a transição, né, das metas atuais, né, elaboradas com os padrões atuais da SBTI, para as metas elaboradas com essa versão 2.0. E, finalmente, a gente vai compartilhar mais sobre como participar da consulta pública e enviar aí para nós o feedback e as opiniões de vocês sobre as mudanças propostas. Então, bom, os nossos objetivos principais aqui para essa sessão de hoje são anunciar, né, a consulta pública do rascunho desse nosso padrão. Então, é muito importante deixar claro para vocês que tudo que nós vamos falar aqui hoje está na sua versão rascunho, né? Foi um documento elaborado pela SBTI para que vocês possam conhecer as principais mudanças propostas e opinar sobre elas. Então, a gente quer compartilhar com vocês aí essas principais alterações e os principais tópicos que estão em consulta nesse rascunho e, finalmente, explicar quais são as oportunidades de participação, como vocês podem compartilhar as suas opiniões com a SBTI. Pode passar para o próximo, Mila. E, bom, eu vou deixar a palavra aqui com a Mila, então, para a gente fazer uma breve introdução à SBTI. Obrigada, Lígia. Bom dia a todos os que estão presentes. Então, eu vou apresentar rapidamente aqui sobre a SBTI. A iniciativa Science Based Targets é uma organização de ação climática corporativa que permite que as empresas e instituições financeiras de todo o mundo façam sua parte no combate à crise climática. Aqui na SBTI, nós desenvolvemos padrões, ferramentas e orientações que permitem que as empresas estabeleçam metas de redução de emissões de gases de efeito estufa de acordo com o que é necessário para manter o aquecimento global abaixo de níveis catastróficos e atingir as emissões líquidas zero ou net zero até o ano de 2050 como máximo. A iniciativa foi constituída como uma organização sem fins lucrativos no Reino Unido, com uma subsidiária chamada SBTi Services Limited, que hospeda os nossos serviços de validação de metas. As organizações parceiras que facilitaram o crescimento e o desenvolvimento da SBTI são o CDP, o Pacto Global das Nações Unidas, a Women Business Coalition, o WRI e o WWF, desculpa. Então, sobre a iniciativa, né? O que nós fazemos aqui? Como comentamos, nós definimos e promovemos as melhores práticas de redução de emissões e de metas net zero de acordo com a ciência climática. Nós também desenvolvemos padrões
ferramentas e as orientações que permitem com que as empresas e as instituições financeiras estabeleçam metas baseadas na ciência e que estejam alinhadas à ciência climática mais atual. E por meio da nossa subsidiária, chamada SBTi Services, nós avaliamos e validamos justamente essas metas dessas empresas e instituições financeiras. Qual o nosso impacto atualmente? Então, de acordo com os dados publicados até dia 24 de abril, nós temos mais de 10 mil organizações com objetivos e compromissos baseados na ciência, sendo que nós temos mais de 7 mil organizações com objetivos aprovados. Nós também temos mais de 1.000 objetivos net zero aprovados, e especificamente aqui na América Latina, ou Latam, como está representado aqui embaixo, nós temos 261 organizações na região e nós temos 139 objetivos aprovados somente na região da América Latina. Bem, eu deixo a palavra agora de volta para a Lígia. Obrigada, Mila. Então, pessoal, como a gente viu aí, por meio dos números da SBTI no mundo e na região da América Latina, a iniciativa vem crescendo muito significativamente, né? Temos mais de 260 organizações latino-americanas comprometidas com a SBTI, mas, obviamente, quando a gente compara esses números com os nossos números globais, de mais de 10.700 organizações globalmente comprometidas com a SBTI, a gente percebe que a gente tem aí um gap ainda, né? Uma brecha aí para a gente tentar, para a gente tentar alcançar com relação aos números de quando a gente compara os números de compromissos de organizações latino-americanas e brasileiras com o total de organizações comprometidas com a SBTI. E justamente a revisão do Corporate Net Zero Standard é um momento super importante em que a gente tem para ouvir as vozes das nossas partes interessadas latino-americanas, e buscar que os estándares da SBTI estejam cada vez mais alinhados com a realidade da nossa região latino-americana. E, por que não, com a nossa realidade brasileira. Então, esse é um momento muito importante de participação de vocês, e justamente por isso a gente vai começar agora a contar um pouquinho mais sobre os pontos previstos em revisão aqui nessa versão rascunho do nosso padrão. Pode passar para o próximo, Mila, por favor. Muito obrigada. Então, antes da gente começar, é importante que vocês saibam que tudo que nós vamos dividir com vocês aqui hoje são propostas, né? Então, a SBTI, e aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, trabalhou para elaborar essa primeira versão, esse rascunho, né, da versão nova do nosso standard, que nós estamos chamando de versão 2.0, e essas modificações, essas alterações, elas estão justamente em consulta pública. Então, nós estamos esperando aí receber as considerações de vocês para que depois nós possamos, além disso, conduzir projetos piloto ou testes piloto com empresas que tenham interesse em pilotear, né, em fazer uma experiência ali com esses critérios, da versão rascunho 2.0 do Standard. Além disso, todas as modificações que serão feitas baseadas nas recomendações que nós recebermos de vocês e dos testes piloto, elas também precisarão ser aprovadas pelos conselhos da SBTI, né, tanto pelo conselho técnico como pelo conselho de administração da iniciativa, e aí, finalmente, é que nós vamos publicar a versão final desse Standard 2.0. Então, por favor, tenham em mente que tudo que nós vamos apresentar aqui são propostas, que nós esperamos receber os comentários de vocês, e para quem quiser saber mais sobre o processo de elaboração de estándares da SBTI, vocês podem consultar o documento chamado de Standard Operating Procedure, ou SOP, pelas suas siglas em inglês. Esse é um documento público, ele fica disponível no nosso site, e lá nós explicamos passo a passo como funciona esse processo de elaboração ou de revisão de um standard, e aí vocês vão encontrar todos esses passos que eu comentei com vocês aqui. Pode passar, Mila, por favor. Então tá ótimo. Vamos falar então sobre o processo de revisão. Bom, como muitos de vocês sabem, a SBTI lançou lá em 2021 a primeira versão, que nós chamamos de versão 1.2,
do SBTi Corporate Net Zero Standard, que nós estamos traduzindo para o português como Padrão Corporativo de Emissões Líquidas Zero. E ao longo do documento vocês vão ver a sigla dele, que é CNZS. Então, vocês vão ver muito essa sigla, nada mais é do que o nome resumido do nosso padrão. Ele foi lançado lá em 2021, se tornou o primeiro padrão e o mais relevante padrão global para o setor privado, especialmente para as empresas, elaborarem as suas metas de emissões líquidas zero ou metas net zero. E os números de compromissos e de metas estabelecidas por meio desses padrões, ou perdão, por meio desse padrão, né, eles foram crescendo muito substancialmente ao longo dos anos, até chegarmos, com os dados da semana passada, nas mais de 1.700 metas net zero aprovadas por meio da versão 1.2 do nosso padrão. Em 2022 e em 2023, nós fizemos alterações ou mudanças, revisões muito pontuais aí no padrão, na verdade, para trazer, para aclarar, para clarear, desculpem ali, alguns termos, algumas ideias que não estavam super claras na primeira versão do padrão, e agora nós estamos finalmente fazendo uma revisão muito mais robusta desse padrão, que vai se converter então na sua segunda versão. E é muito importante que vocês saibam que a versão 2.0 do padrão, cujo rascunho vamos discutir aqui, ela vai substituir não apenas a forma, os critérios para o estabelecimento das metas net zero, para as metas de longo prazo, como também os critérios para o estabelecimento de metas de curto prazo, que são as metas de 5 a 10 anos que vão continuar existindo, mas aí elas vão ser elaboradas a partir dos critérios aqui descritos. Pode passar, Mila, por favor. E bom, comentando um pouquinho com vocês sobre o porquê de nós fazermos essa revisão. Então, como eu comentei, a nossa primeira versão foi lançada lá em 2021. 4 anos se passaram, né? Muita coisa aconteceu ao longo desses 4 anos, e de acordo com o SOP, com o nosso documento de revisão, com o documento que detalha como nós elaboramos nossos estándares, nós precisamos revisar esses documentos de tempos em tempos. Então, para o caso específico do Corporate Net Zero Standard, essa revisão está sendo feita por quatro motivos principais. Então, o primeiro deles sendo o fato de que nós precisamos alinhar o standard, né, atual, com a ciência climática mais recente e também com as melhores práticas. Então, com tudo que aconteceu de 2021 para cá, por exemplo, com as novas trajetórias do IPCC, do AR6, do IPCC, novas trajetórias da Agência Internacional de Energia e etc. Então, nós estamos ali aí alinhando o padrão com essa ciência climática mais recente e também com as melhores práticas. O nosso segundo motivador foi melhorar a abordagem, a forma como nós lidamos com as emissões da cadeia de valor, então com as emissões de escopo 3, que sem dúvida são aí as mais desafiadoras de serem reduzidas. Então, para essa revisão, e a gente vai falar mais sobre isso, nós estamos propondo novas formas de trabalhar com as emissões de escopo 3, incluindo um novo método. O nosso terceiro motivador foi incorporar um ciclo de melhoria contínua para os objetivos. Então, depois que os objetivos, ou na verdade não depois, mas de tempos em tempos, nós vamos aí convidar as empresas para que elas façam uma revisão, dos seus objetivos, como elas caminharam para o cumprimento ou não dos objetivos aprovados, e para que isso vá sendo incorporado ao longo do ciclo dos seus objetivos e não somente, ou das suas metas, perdão, e não somente no final do ano ali de uma determinada meta. E, finalmente, nós também estamos revisando o standard para melhorar a sua estrutura, a sua usabilidade e a sua interoperabilidade. Então, para deixar a informação mais clara e de mais fácil acesso para as nossas partes interessadas, e também para garantir que o Standard Net Zero converse melhor com os outros estándares e guias setoriais da SBTi, e também com outras estruturas e padrões relevantes existentes no mercado para além dos estándares da SBTi. Pode passar, Mila, por favor. E aí, finalmente, comentando um pouquinho com vocês sobre o processo de revisão.
Então, esse é um processo longo, né, de elaboração e de revisão de um standard da SBTI. Ele começou no ano passado com a equipe da SBTI, o conselho técnico e os grupos de trabalho de especialistas da SBTI elaborando essa primeira versão, essa versão rascunho que vocês vão ver hoje. Essa versão foi disponibilizada, né, para o mercado no dia 18 de março, quando teve o início, então, da nossa consulta pública. E essa consulta pública vai estar aberta até o dia 1º de junho. E nós não vamos estender esse prazo, pessoal. Então, por favor, não percam a data e não percam a oportunidade de contribuir. Mas então, nesse momento, nós estamos no período de consulta pública, esse rascunho está publicado e nós temos uma série de materiais explicativo sobre as principais propostas, as principais mudanças propostas nesse rascunho. Nós temos a pesquisa em si, que precisa ser preenchida e enviada, e a gente vai falar bastante sobre isso ainda hoje. Depois que nós recebermos, né, que terminar a consulta pública e que nós recebermos essas recomendações e feedback de vocês, nós vamos então fazer uma revisão, né, de tudo que foi proposto. Nós vamos elaborar aí um novo documento, né, considerando essas revisões e também passando por todos os níveis de aprovação necessários. E finalmente nós vamos ter uma segunda consulta pública. Essa segunda consulta pública, ela também vai ser acompanhada de testes piloto ou projetos piloto. Então, empresas que tenham interesse em pilotear, em fazer uma experiência com os critérios propostos na versão rascunho, vão poder fazer isso e a gente vai compartilhar essa informação com vocês assim que ela estiver disponível. E finalmente, aí, depois da segunda consulta pública, depois dos projetos piloto, nós vamos produzir então o documento final, considerando aí todas as considerações compartilhadas com a gente. Esse documento final vai passar por todos os níveis de aprovação necessários e finalmente vai ser publicado. E a nossa intenção é que então a versão final da versão 2.0 do nosso standard seja publicada e esteja disponível no início de 2026. Então, nós temos aí mais ou menos um ano ainda de trabalho para concluir todo esse processo de revisão. E, mais uma vez, nós contamos muito com o apoio de vocês e a participação de vocês nessa tarefa. Pode passar, Mila, por favor. E bom, passemos finalmente então às principais mudanças propostas aqui no nosso standard. Pode passar, Mila. Obrigada. Então, esse quadro é para compartilhar com vocês um pouquinho de uma visão geral das principais mudanças propostas para a versão 2.0 do SBTi Net Zero Standard. Então, a gente vê aqui 5 temas principais para os quais nós estamos propondo mudanças, né? Então, o primeiro deles sendo o compromisso, a forma como as empresas se comprometem com a SBTi. O segundo deles sendo os métodos para a elaboração de metas. Então, a gente tem aí mudanças propostas para os métodos de escopo 1, 2 e 3. Também mudanças propostas para a forma como nós lidamos atualmente com as remoções e também com o que a gente chama de BVCM, ou Beyond Value Chain Mitigation, que em português nós chamamos de ações de mitigação além da cadeia de valor. Então, essas 5 caixinhas estariam dentro do que nós estamos chamando de mudanças para a definição de metas. Nós também estamos propondo mudanças para a categorização das empresas. Então, atualmente a gente tem 2 rotas para que as empresas possam fazer parte da SBTi, e agora a gente está propondo um novo olhar sobre esse tema. Também estamos propondo mudanças para o ciclo de validação das metas e, finalmente, mudanças na forma como nós podemos garantir maior qualidade para os dados fornecidos para os inventários e para as metas. E aí, agora nós vamos ver quais são essas principais propostas essas principais mudanças propostas para cada um dos 5 macrotemas. E eu vou passar a palavra para a Mila, então, que vai comentar com a gente o tema da categorização das empresas. Obrigada, Lígia. Então, vamos começar aqui. Só dando um contexto, né? Hoje nós temos 2 rotas separadas. Nós temos hoje uma rota que a gente chama de rota standard, que são para as grandes empresas e instituições financeiras, e a gente tem uma rota dedicada para as pequenas e médias empresas, PMEs. E hoje não tem nenhum outro critério de diferenciação dessas empresas que não seja pelo tamanho delas. Então, agora, com essa versão 2, estamos propondo uma mudança de ter uma abordagem única, uma única rota
onde todas as empresas seguiriam essa mesma rota, porém, empresas de um tipo de categoria A teriam obrigatoriedade sobre uns temas específicos, enquanto empresas de categoria B teriam esses critérios, esses mecanismos como opcionais. E, além da categorização por tamanho, teria também a influência da localização da sua sede. E aí agora eu vou apresentar justamente o que seriam essas categorizações A e B. Então, as empresas elas seriam classificadas em categoria A ou B, com base no tamanho, como eu estava mencionando antes, e também na localização de sua sede. Eu vou pedir para todo mundo ler comigo aqui ao mesmo tempo, porque tem muita informação no mesmo slide, então a gente vai ler isso como uma matriz. A gente vai ler da esquerda para a direita e de cima para baixo, tá bom? Então, começando aqui do lado esquerdo, nós temos as categorias para tamanho da empresa. E aí a gente tem alguns critérios para definir o tamanho da empresa, como o número de funcionários, volume de negócios anual líquido e o balanço patrimonial. Tudo que for referente a volume de negócios, o balanço patrimonial, a unidade é sempre em dólares americanos ou euros. E aí, o tamanho da empresa, ela pode ser grande, média ou pequena. A empresa é classificada como grande se pelo menos um desses dois critérios for verdadeiro. Então, se o número de funcionários ou volume de negócios, um deles for verdadeiro, ela já é classificada como uma empresa grande. Ela é classificada como uma empresa média se a empresa tiver pelo menos dois desses critérios: do número de funcionários, volume de negócios anual líquido ou balanço patrimonial. Dois desses sendo verdadeiros, ela é classificada como uma empresa média. E para que uma empresa seja classificada pequena, pelo menos dois desses três primeiros critérios devem ser verdadeiros e, obrigatoriamente, o critério de emissões somados o escopo 1 e 2 deve ficar abaixo do limiar das 10 mil toneladas de carbono equivalente. Então, passada essa primeira categorização, que é por tamanho, agora a gente vai olhar em relação à localização da empresa. A localização da empresa, ela pode estar a sede num país de renda alta, ou num país de renda média alta, ou num país de renda baixa, ou de média baixa. Essa classificação aqui vem direto do Banco Mundial, ok? Em termos gerais, algo muito fácil de identificar é que, independente de onde a empresa esteja localizada, se ela é classificada como grande, ela sempre é uma empresa de categoria A. E se ela for classificada por seu tamanho, por ser uma empresa pequena, ela sempre vai ser uma categoria B. Então, a diferenciação aqui vai se dar justamente nos critérios quando a gente analisa as empresas médias. Se as empresas estiverem localizadas num país de renda alta e média alta, as empresas médias, então, estão classificadas como empresas de categoria A. Se elas estiverem, em países de renda baixa e média baixa, elas seriam, então, classificadas como B. Importante também ressaltar que uma empresa média ela vai ser considerada estar sediada em um país de renda baixa ou média baixa, se não somente a sua sede estiver localizada num país que se enquadre como tal, mas também o volume dos seus negócios derivado de países de renda alta e média alta for inferior a 50 milhões de dólares americanos ou euros. E aí vocês devem estar perguntando, que países são esses? Então a gente vai apresentar agora. Segundo a classificação do Banco Mundial, esses são os países por nível de renda. Então, olhando especificamente aqui para o Brasil, hoje o Brasil está classificado como um país de renda média alta. Se a gente olhar para o resto da América Latina, a gente vê que a maior parte dos países também está classificado como renda média alta, com alguns países sendo renda alta ou renda média alta. Mas essa é a classificação segundo o Banco Mundial. E essa classificação é o que influencia a matriz e a interpretação da matriz no slide anterior. E aí, justamente, uma vez classificada a empresa pelo seu tamanho, identificando a sua sede, e aí, justamente, a gente tem o resultado se a empresa é categoria A ou categoria B, o que a gente faz com essa informação? Bem, lembre-se que a gente está definindo agora que a gente vai ter uma única rota. Então, essa única rota, ela vai ter vários critérios. Alguns serão obrigatórios eles serão obrigatórios para as empresas de categoria A e eles serão opcionais para as empresas de categoria B. E aí que se enquadra a utilização dessa categorização. Então, as empresas da categoria B, elas vão ter requisitos reduzidos para levar em conta as diferenças justamente no tamanho e também na localização. Então, tudo que for roxinho aqui são critérios obrigatórios, enquanto tudo que tem símbolo amarelo aqui são critérios opcionais. Então, quais serão as metas necessárias e obrigatórias
para as empresas de categoria A. Obviamente, as metas de curto prazo, mas também as metas de emissões líquidas zero, ou as metas a longo prazo, ou também chamadas de metas net zero. Enquanto as de categoria B, seria somente obrigatória as metas de curto prazo. O prazo também para envio das metas para validação, após o compromisso da empresa, junto à SBTI, passa a ser de 12 meses para as empresas de categoria A. Então, a partir do momento que a empresa se compromete, tem a sua verificação dentro do nosso portal de validação confirmado, ela teria 12 meses ou um ano para poder enviar as metas para serem validadas pela nossa equipe de SBTI Services. Enquanto as empresas de categoria B continuam tendo 24 meses ou 2 anos. Realização de inventário e metas para o escopo 3, neutralização das emissões residuais da cadeia de valor e a garantia por terceira parte para seus inventários são critérios obrigatórios para as empresas de categoria A, enquanto são opcionais para as de categoria B. Com isso, eu deixo a parte de categorização e dou a palavra novamente à Lígia. Obrigada, Mila. Bom, então agora a gente vai começar a observar, pessoal, os principais temas propostos para mudanças na forma como as metas são elaboradas. Então, a gente vai começar aqui com as mudanças propostas para escopo 1. Então, com relação às metas de escopo 1, a gente tem duas propostas principais, ou duas mudanças principais de propostas aqui. A primeira delas está relacionada aos métodos para elaboração dessas metas de escopo 1. Então, atualmente, a gente tem um método chamado de método de contração absoluta. Esse método, como o nome já diz, ele dá uma redução em termos absoluto aí das emissões das empresas. E a gente está propondo uma atualização desse método, justamente para que a gente possa contabilizar as emissões que ficam no intervalo entre o ano de referência da ferramenta, e das trajetórias de descarbonização que estão ali por trás desse método de contração absoluta, que é o ano de 2020, e o ano base da meta. E aí, para que a gente possa fazer essa atualização no método de contração absoluta, nós colocamos em consulta pública duas propostas, né? Então, quando vocês acessarem os documentos, vocês vão ver que tem ali duas propostas em consideração para como essa atualização do método de contração absoluta pode ser feito, para que a gente consiga capturar e contabilizar essas emissões que ficam no intervalo entre o ano referência, 2020, e o ano base de uma meta baseada na ciência. Então, convido vocês a acessarem o documento e conhecerem essas duas propostas aí para atualização do método de contração absoluta. E, finalmente, a segunda mudança proposta com relação às emissões de escopo 1, o fato de que nós estamos agora sugerindo que as empresas tenham metas individuais, metas separadas de escopo 1 e de escopo 2. Então, até o momento, as empresas podiam ter, né, podem ter, na verdade, metas combinadas de escopos 1 e 2, e agora a nossa sugestão aqui, proposta, né, por isso ainda uma sugestão, é de que as empresas tenham metas separadas para as emissões de escopo 1 e para as emissões de escopo 2. E aí, passando para o tema do escopo 2, nós também temos, com relação a essas emissões, duas atualizações propostas, né? Então, uma com relação à forma de elaboração das metas de escopo 2 e a outra com relação aí a fornecer mais clareza sobre os mecanismos de mitigação de escopo 2. Então, começando com a elaboração das metas para escopo 2. A gente tem uma proposta de que as empresas tenham necessariamente sempre duas metas de escopo 2. Então, uma meta baseada em localização e uma meta baseada em mercado ou uma meta de eletricidade de carbono zero. Então, ela sempre vai ter uma meta baseada em localização, e aí ela vai poder fazer uma eleição entre o segundo tipo de meta de escopo 2, entre uma meta baseada em mercado ou uma meta de eletricidade de carbono zero. E, finalmente, nós estamos também compartilhando, provendo mais informações, mais clareza sobre os mecanismos de mitigação de escopo 2, por exemplo, os I-RECs. Pode passar, Mila, por favor. Com relação às metas de escopo 3. Então, para as emissões, né, e para a elaboração das metas de escopo 3, nós estamos propondo três mudanças principais. Então, a primeira delas é uma atualização no limite da meta.
Então, como muitos de vocês sabem, atualmente as metas baseadas na ciência, elas têm limites fixos para a elaboração das metas de escopo 3. Então, para as metas de curto prazo, a gente tem um limite fixo de que 67% das emissões de escopo 3 precisam ser incluídas numa meta de curto prazo, e no caso das metas net zero, a gente tem um limite fixo de 90%. Então, 90% das emissões de escopo 3 precisam ser incluídas nessa meta de escopo 3 de longo prazo. O que a gente está propondo agora de mudança com relação a esse limite das metas é que esse limite deixe de ser um limite fixo, né, com essas porcentagens fixas, e passe a ser um limite baseado na relevância das emissões. Então, aí a gente está propondo formas, né, das empresas avaliarem a relevância das emissões das diversas categorias de escopo 3, e também que elas possam mapear atividades de alta intensidade de emissões, e de alto impacto no seu escopo 3, e com isso elas possam determinar, então, quais dessas emissões deverão ser incluídas na meta de escopo 3, então não mais baseado em um limite fixo, mas sim baseado na relevância dessas emissões. E aí, nos nossos documentos e nos anexos que compõem também esse draft, esse rascunho da versão 2.0, vocês vão encontrar todos os detalhes sobre essas propostas. A segunda grande proposta de mudança aqui para as metas de escopo 3, ela diz respeito a SBTI dar mais opções de métodos para elaboração de metas de escopo 3. Então, atualmente nós temos aí três métodos principais para elaboração das metas de escopo 3. É o método de contração absoluta, o método de redução de intensidade de emissões, que é conhecido como SDA, ou Sectoral Decarbonization Approach, e a gente tem o método também de engajamento de fornecedores e clientes. E agora nós estamos propondo formas de como esses métodos devem ser combinados na elaboração de metas, e também propondo um novo método para o estabelecimento de metas, que é um método de alinhamento das carteiras aí de compras das empresas, com atividades que estejam alinhadas às trajetórias de 1,5 graus Celsius, que nos levem finalmente às emissões líquidas zero. Então, uma forma das empresas entenderem qual porcentagem das suas compras ou do faturamento aí da receita proveniente dessas compras está alinhada com essas atividades que vão nos levar às emissões líquidas zero ou emissões net zero. E aí a gente está chamando esse método de método de alinhamento. Então, dando aí mais opções para elaboração das metas de escopo 3. E finalmente, nós estamos também dando muito mais opções para que as empresas comprovem o seu progresso, né, do cumprimento dessas metas de escopo 3. E isso baseado na rastreabilidade que as empresas têm das diferentes emissões que compõem ali o seu escopo 3. E aí, dependendo do nível de rastreabilidade que as empresas tenham dessas emissões, elas deverão fornecer deverão usar diversos tipos de mecanismos para comprovar o progresso com relação ao cumprimento, ao alcance dessas metas de escopo 3. Então, nós temos aqui essas três grandes propostas em análise durante a consulta pública, e aí nós convidamos vocês para acessarem esse documento e conhecerem em detalhes essas mudanças propostas para as metas de escopo 3. Muito bem. Então, agora a gente observou ali as mudanças propostas para a elaboração das metas de escopos 1, 2 e 3, e agora a gente vai seguir para o tema das emissões residuais. Então, como muitos de vocês sabem, atualmente, né, na versão corrente do nosso Net Zero Standard, a SBTI não fornecia muitas informações sobre como lidar com as emissões residuais, né? Então, quando a empresa chega ali no ano Net Zero, a gente diz que ela precisa neutralizar essas emissões residuais, mas nós não demos muito mais informações sobre como fazer isso. E agora, na versão 2.0, nós estamos propondo aí uma série de recomendações para que as empresas façam isso. Então, nós temos a primeira delas aí focada exclusivamente nos temas das remoções. Então, a proposta de que as emissões residuais de escopo 1 devem ser tratadas de forma proativa, por meio de metas de remoção provisórias, ou por meio de redução adicional, então seguir reduzindo as emissões de escopo 1, ou por meio de remoções. A segunda proposta mudança aqui, proposta de mudança proposta aqui, dei uma enrolada.
É com relação aos requisitos de durabilidade mínima, dessas remoções. Então, nós estamos propondo que haja uma exigência de uma transição gradual para as remoções de alta durabilidade ou uma adequação da durabilidade das remoções aos gases de efeito estufa residuais ali da empresa. Finalmente, com relação à neutralização, a gente está falando aí de uma neutralização necessária para as emissões de escopo 1 e 3, porque não se espera que existam emissões residuais de escopo 2 no ano da meta net zero. E finalmente, nós estamos propondo que essas remoções estejam alinhadas a padrões de integridade internacionais, e aí também há uma série de propostas no documento sobre quais devem ser esses padrões, de que forma eles devem ser usados e abordados. Então, essas são as quatro principais mudanças propostas com relação ao tema das emissões residuais. Pode passar, Mila, por favor. E aí, finalmente, com relação ao nosso tema de BVCM, ou de mitigação além da cadeia de valor. Bom, como muitos de vocês sabem também, a SBTI lançou no ano passado um documento, na verdade, dois documentos, explicando longamente o que é o tema da mitigação além da cadeia de valor, como ele pode ser usado. Esse documento, o sumário executivo dele está inclusive traduzido para o português, então convido vocês a acessá-lo também. Tem vários exemplos de como empresas estão trabalhando com esse tema ao redor do mundo, é super interessante. Mas o que acontece é que as ações de BVCM, né, como elas são conhecidas por conta da sua sigla em inglês, no momento elas são uma recomendação, né? Então nós recomendamos que as empresas, ao longo da sua trajetória rumo a essas emissões líquidas zero, tomem ações de mitigação para além da sua cadeia de valor, e aí nós oferecemos uma série de recomendações para como as empresas podem fazer isso. E, bom, na nossa versão 2.0, que se encontra aqui em consulta pública, nós estamos propondo que as empresas que tomem essas ações sejam reconhecidas por elas, né? Então, que além, das empresas terem o reconhecimento da aprovação das suas metas de redução de emissões, elas tenham também um reconhecimento adicional por estarem implementando essas ações de mitigação mais além da cadeia de valor. Claro, sempre que essas ações atenderem aos critérios mínimos necessários, determinados e públicos aí pela SBTI. Então, a principal mudança aqui é de que as empresas sejam reconhecidas pelas ações de BVCM que elas estejam implementando. Pode passar, Mila, por favor. Bom, com isso eu concluo então o nosso tema de elaboração de metas e eu passo a palavra para a Mila para a gente falar agora de melhoria e validação contínuas. Obrigada, Lígia. Então, hoje, vamos fazer um depara. Hoje a gente tem um processo indefinido de renovação que não aborda suficientemente o desempenho da empresa no período anterior ou não incentivava a melhoria contínua. Estamos passando por um processo, estamos propondo um modelo que seja completo de validação e que forneça, então, uma orientação clara por meio de definições de metas não somente iniciais, mas também metas de renovação, e que aborde a entrega insuficiente em relação às metas de escopo 1. E isso vai ficar mais claro com o slide a seguir, onde a gente tem um gráfico. Então, a melhoria contínua, ela está inserida no conceito da definição de metas baseadas na ciência desde o início na iniciativa Science Based Targets. O que estamos propondo aqui é que, reconhecendo a natureza de longo prazo da transição para uma economia de emissões líquidas zero ou net zero, todas as empresas participantes da estrutura da iniciativa Science Based Targets são obrigadas a definir metas de curto prazo, aquelas metas de 5 a 10 anos, que sejam consistentes com as metas climáticas globais de longo prazo. No processo de renovação previsto, para continuar fazendo parte do sistema da iniciativa da SBTI ao final do ciclo das metas, espera-se que as empresas realizem uma avaliação do progresso alcançado no ciclo anterior e definam novas metas para o próximo ciclo. O que isso significa? Então, vamos olhar juntos aqui o gráfico. A gente tem o ano base da empresa e a gente tem o ano objetivo das metas de emissões líquidas zero ou as metas net zero. E aí, a empresa vai ter ciclos de avaliação para que, no momento que ela define as suas metas, a sua trajetória de emissões, que esteja alinhada com 1,5 grau, ao término desses ciclos, ela avalie
ela realiza essa avaliação para confirmar se ela está onde ela deveria estar em relação a onde ela iniciou, para que ela de fato consiga alcançar e seguir alcançando as suas emissões para alcançar a trajetória de alinhamento de 1,5 grau. Então, a gente vai ter ciclos específicos determinados, onde a empresa, então, avalia o progresso alcançado em relação ao ciclo anterior e, se necessário, vai definir novas metas para alcançar o próximo ciclo, caso ela não tenha alcançado o patamar, de emissões que ela deveria estar já alinhado neste momento. Então, com essa definição de ciclos mais bem definida, a gente tem esse processo de melhoria contínua mais robusto ao longo do processo todo, até que se alcance o ano objetivo das metas Net Zero. Com relação ao tópico de qualidade e garantia dos dados. Hoje a gente sabe que existe uma certa dependência de dados secundários, o que dificulta a medição precisa de algumas emissões e o monitoramento consistente do progresso. Então, estamos propondo aqui no rascunho mecanismos que incentivam as empresas a fazer uma transição gradual para dados de maior qualidade, ao mesmo tempo a gente reconhece as restrições atuais. Então, as empresas, elas devem obter garantia de terceira parte de seu inventário de gases de efeito estufa, lembrando que estamos falando das empresas de categoria A. Então, seria para todas as emissões de escopo 1 e as de escopo 2, e todas as emissões de escopo 3 dentro dos limites de definição de metas do escopo 3. E aí eu peço que vocês vejam mais detalhes na seção específica sobre o escopo 3. Então, tanto para o ano básico quanto para o ano objetivo, a gente está pedindo garantia limitada para inventário de gases de efeito estufa. Esse 1 aqui é realizado por um terceiro independente. Esse 2 está escrito aqui que é obrigatório para empresas de categoria A, como eu já lembrei vocês. E aí estamos propondo aqui também que seja de acordo com a lista de padrões de verificação aceitos pelo CDP. Isso também é preliminar e está a ser confirmado durante a consulta. As empresas devem relatar publicamente o que elas já fazem, mas estamos pedindo mais detalhes, as descobertas e as recomendações do processo de garantia, incluindo os detalhes sobre quem está realizando, né, essa garantia, quais seriam essas exclusões, quais são as suposições e quais são as limitações específicas encontradas durante este processo. E aí, agora que a gente já passou pela, pelo resumo das propostas, mudanças é, divulgadas neste rascunho, a gente apresenta aqui qual que é o plano de transição prevista para essa versão 2 do Corporate Net Zero, desse standard que estamos apresentando aqui hoje. Então, a gente vai salientar aqui que a crise climática, ela exige uma ação urgente. Então, as empresas, elas são incentivadas a continuar definindo suas metas, estabelecendo suas metas baseadas na ciência, de acordo com o que temos publicado hoje. Então, hoje nós temos o padrão corporativo versão 1.2 para Net Zero e a gente tem os critérios de curto prazo, que está em sua versão 5.2, como mencionado lá no início. Esses dois documentos, o padrão de Net Zero, a versão 1.2, e os critérios para curto prazo, 5.2, eles continuam válidos. A SBTI pretende fornecer um processo de transição gradual e suave para as empresas que já estão adiantadas no processo de definição de metas baseadas na ciência. Então, relembrando, o novo padrão, como a Lígia já comentou, vai ser introduzido no ano que vem. E ele só vai substituir esses dois documentos, o padrão Net Zero e os critérios de curto prazo, a partir de 2027. O que isso significa na prática? Que todas as metas que estejam validadas, que sejam validadas no ano de 2025 e 2026, ainda poderão ser escritas e revisadas e validadas com base nos documentos hoje publicados no nosso site. As metas validadas em relação a essas versões anteriores, elas devem permanecer válidas, então, por 5 anos ou até o final de 2030, o que acontecer primeiro. Então, está garantido por 5 anos ou até 2030, um desses dois, o que acontecer primeiro, elas estão validadas. A partir daí, então, elas deveriam ser adequadas
à versão 2.0, que estamos trabalhando justamente nesse período. E a iniciativa SBTI também oferecerá uma trajetória clara e simplificada para alinhar especificamente as metas existentes do escopo 3 com a versão 2.0 que estamos apresentando aqui hoje, evitando qualquer duplicação de esforços. Então, lembre-se, tudo que está sendo discutido está no seu modo rascunho, estamos em consulta pública e ele só terá sua versão final, ou a versão 2.0, publicado no ano que vem. Mesmo que seja publicado no ano que vem, todas as metas podem ser validadas durante o ano de 2025 e de 2026, utilizando o que a gente tem atualmente publicado no site. Padrão Corporativo Net Zero versão 1.2 e os critérios de curto prazo. Eles deixarão de ser aceitos para novas metas a partir de 2027. Quem tiver metas validadas, utilizando esses dois critérios, esse padrão e esse critério hoje publicados, terão 5 anos ou até o final de 2030. E aí somente então a gente vai fazer essa transição gradual para a versão 2.0. Com isso, eu deixo a palavra para a Lígia, que vai explicar um pouco mais sobre como vocês podem participar da consulta pública. Obrigada, Mila. Bom, pessoal, dito tudo isso, então, né, sabemos que é muita informação, os documentos são ainda mais completos, né? O que a gente trouxe aqui para vocês é uma versão muito resumida dos principais temas em discussão. Então, mais uma vez, nós convidamos vocês a acessar todos os documentos que nós temos, e aí a gente vai revisar um pouquinho aqui quais são, e a enviar os seus feedbacks, as suas recomendações para a nossa equipe, para que a gente possa avaliar como essas mudanças estão sendo percebidas pelas nossas partes interessadas. Então, como vocês podem participar da consulta pública? Lembrando que a consulta pública está aberta até o dia 1º de junho. Essa data não vai ser estendida, então, por favor, coloquem na agenda de vocês, se organizem, né, para participar, para enviar suas recomendações até o dia 1º de junho. Então, essa é a primeira consulta pública, depois nós vamos ter uma segunda consulta pública, como nós comentamos ali no começo da nossa apresentação. Então, o primeiro passo para participar é conhecer conhecer mais, né, sobre esse rascunho, sobre essas mudanças propostas. E aí a gente tem uma série de documentos disponíveis para isso, e a gente já vai comentar um pouquinho mais com vocês sobre quais são esses documentos, né? O segundo passo é, depois que vocês tiverem lido esses documentos, assistido os vídeos que a gente tem aí disponíveis, o segundo passo é enviar formalmente o feedback para a consulta pública. E para isso nós temos um formulário que precisa ser preenchido e é, né, a forma formal, literalmente, de participar aí da consulta. Como nós também já comentamos, nós vamos ter um teste piloto, né, dos critérios. Então, as empresas que tiverem interesse em usar os critérios preliminares e fazer uma avaliação de como esses critérios estão ou não funcionando, né, para o estabelecimento de metas, essas empresas vão ter a oportunidade de fazer isso. Então, nós vamos ter no segundo semestre desse ano esses projetos piloto, esses testes piloto, e obviamente nós vamos divulgar aqui todas as informações para vocês para que quem tiver interesse tenha a oportunidade de participar. E nós pedimos muito a vocês que, por favor, divulguem, né, a consulta pública e o rascunho dessa versão 2.0 do nosso standard para as suas partes interessadas, para aqueles que estão nas suas redes, para que a gente possa chegar à maior quantidade possível de organizações e de partes interessadas brasileiras e latino-americanas participando desse processo, para que a gente possa ter aí a nossa percepção regional considerada na revisão desse standard. E aí, nós queríamos compartilhar um pouquinho com vocês, onde encontrar essas informações. Então, elas estão por toda parte no site da SBTI, né? Então, vocês podem acessar o nosso site, que é sciencebasedtargets.org. Assim que vocês acessarem o site, vocês só precisam rolar a tela um pouquinho para baixo, e aí vocês já vão encontrar essa visão aí com a seguinte frase: The Corporate Net Zero Standard Version 2.0 ou 2.0 Public Consultation. E aí é a página, vocês vão clicar e vai direcionar vocês para a página principal da consulta pública. Nessa página principal da consulta pública, vocês vão encontrar toda a informação necessária para participar. Então, a gente tem a versão integral do rascunho do Standard, que tem mais de 100 páginas ali explicando todos os detalhes.
Vocês vão encontrar o link para o formulário de consulta pública, né? Então, efetivamente, para enviar ali os comentários, e vão encontrar finalmente uma série de outros recursos disponíveis. E aí, aqui na direita, vocês vão ver uma lista, né? Vocês não vão conseguir ler aqui comigo, mas tem uma lista super extensa de recursos. Nós temos o sumário executivo da versão 2.0 desse rascunho, traduzido para o português e traduzido para o espanhol, né? Então, são 10 páginas ali resumindo essas principais mudanças propostas. A gente também tem um formulário em PDF da consulta pública, em que vocês podem encontrar todas as perguntas, ter uma visão geral, né, do que está sendo perguntado para cada tema, e a gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso. E nós também temos vários outros recursos adicionais, como os anexos, né, que compõem o documento, as trajetórias de descarbonização utilizadas e etc. Então, tá tudo disponível para vocês. Pode passar, Mila, por favor. E aí, nós queríamos aqui compartilhar um pouquinho sobre o formulário de envio de comentários. Então, o primeiro ponto é compartilhar com vocês que esse formulário, ele também está disponível numa versão em PDF. Então, vocês podem baixar a versão em PDF e ter uma visão geral de todas as perguntas sobre todos os tópicos. E aí, o segundo ponto muito importante é que não é necessário responder ou enviar comentários sobre todos os temas perguntados. Lá no comecinho do formulário, a gente vai perguntar para vocês, sobre quais temas vocês querem enviar comentários. Vocês vão selecionar, e aí pode ser um, dois, três, cinco temas, quantos vocês quiserem, e vocês vão ser então direcionados para as perguntas correspondentes. Então, não é preciso enviar comentários para tudo, vocês podem escolher os temas que sejam mais relevantes para vocês, para as organizações em que vocês trabalham, e enviar comentários somente para esses temas. E aí, também é importante ressaltar que, como vocês podem ver nesse print screen, é um print screen da consulta em PDF, para cada pergunta, nós temos aí quatro ou cinco afirmações. Então, por exemplo, nesse exemplo, a gente tem uma pergunta sobre a categorização das empresas, que a Mila apresentou aqui para gente. E aí, a gente tem uma primeira pergunta que é ali se a diferenciação, o que vocês acham, né, sobre a diferenciação das empresas baseada no seu tamanho e baseada na sua localização. E nas colunas vocês vão ter as afirmações. Então, eu concordo fortemente, eu concordo parcialmente, eu estou neutro com relação a esse tema, eu não estou em acordo de alguma forma e eu não estou totalmente em desacordo, na verdade. E aí vocês vão então clicar, né, escolher uma das opções sempre para cada uma dessas perguntas. Então, o que que isso quer dizer? Que o formato de envio desses comentários, desse feedback, é clicando, escolhendo uma das opções. Vocês não precisam enviar comentários adicionais para todos os temas. Obviamente, se vocês quiserem, tem uma caixinha ali em que vocês podem incluir um pequeno texto, incluir os comentários de vocês, mas não é obrigatório, né? O que é obrigatório é, então, clicar e escolher as opções das perguntas em que vocês queiram enviar esses comentários e essas recomendações. Pode passar, Mila, por favor. E aí, finalmente, compartilhando com vocês que, além desses documentos todos, nós temos no canal do YouTube da SBTI uma série de 11 vídeos explicando em detalhes cada uma das mudanças para os principais temas propostos aqui. Então, vocês vão encontrar vídeos de 9, 10 minutinhos ali, em que a equipe técnica da SBTI, que é a equipe responsável pela revisão desse processo, ou representantes dessa equipe, né? Explicam em detalhes cada um dos principais temas em revisão. Então, esse é um material também bastante interessante e bastante valioso para apoiar a participação de vocês nesse processo. E bom, já estamos chegando aqui no final da nossa uma hora juntos. Nós sabemos que a gente compartilhou muita informação aqui, mas que além disso tem muitos outros detalhes para serem explorados para que vocês possam participar desse momento de consulta pública. Nós pedimos mais uma vez para que vocês participem, acessem os materiais, enviem as suas recomendações, os seus comentários. Lembrando que o prazo da consulta pública é até 1º de junho, então, por favor, não percam essa data. E
Mais uma vez, lembrando para vocês que nada mudou por agora, né? Como a Mila comentou, os nossos critérios atuais para as metas de curto prazo e para as metas net zero continuam vigentes, né? As empresas podem seguir se comprometendo e elaborando as metas de acordo com os critérios atuais. A versão 2.0, ela só vai se tornar obrigatória em 2027. Então, não precisa esperar até lá, as empresas podem seguir tomando ação ambiciosa imediatamente. A gente tem a COP30 aí no final do ano sendo realizada aqui no Brasil e a gente deixa um convite para que a gente possa ter cada vez mais empresas brasileiras demonstrando essa ação climática ambiciosa por meio das metas baseadas na ciência, validadas pela SBTI. Com isso, eu agradeço muito a participação de vocês, nessa manhã aqui com a gente. Esse vídeo vai ficar disponível no nosso canal do YouTube em alguns dias. Obrigada por estarem aqui, bom feriado para vocês e qualquer coisa entre em contato. Um abraço.